O coeficiente angular da reta está ligado a um ângulo, né? Que ângulo é esse? Esse ângulo é sempre o ângulo de inclinação da reta, que ele é mostrado aqui, ó, que ele é formado com o eixo das abscissas, a partir do eixo x, no sentido anti-horário, sempre. Então esse ângulo sempre vai estar entre 0 e 180, podendo ser zero quando a reta é paralela ao eixo x, tá? Até 180, porque chegou no 180 ele volta a zero, passou de 180, né? Ele já vai voltar a marcar aqui um ângulo entre 0 e 180. Então sempre vai ser um ângulo dentro desse intervalo de 0 a 180, tá bom? Ok. Chamamos de coeficiente angular ou declividade, tanto faz o nome, tá? São dois nomes aqui sinônimos, ou também coeficiente de variação, hoje em dia se fala bastante nisso, é a tangente da sua inclinação. Então, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Dado o ângulo alfa, o m, que é o coeficiente angular, é a tangente de alfa. Veja, no primeiro exemplo aqui, ó, o ângulo é 60 graus. Quem é o coeficiente angular? Tangente de 60, raiz de 3. Só isso. No segundo exemplo, o ângulo é de 135 graus. Tangente de 135, menos 1. Usei aqui ângulos notáveis, né? O 135 é o 45 no segundo quadrante. Então ele é negativo porque a tangente no segundo quadrante é negativo. E é a tangente 45 negativa, então, ali, né? Lembrando que tangente de 0 a 90 é positivo e depois do 90 ao 180 é negativo, né? Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo. Isso mostra que se a declividade, se o coeficiente angular for positivo, eu estou falando de uma reta crescente. Coeficiente angular negativo, eu estou falando de uma reta decrescente no plano cartesiano. Tá ok? Partindo dessa ideia aqui, a gente também pode determinar o coeficiente angular a partir de dois pontos, sem eu conhecer necessariamente o ângulo. Eu vou dividir em dois casos, mas no final você vai ver que tanto faz o caso, tá? Então aqui, ó, se o meu ângulo for entre 0 e 90, então eu tenho aqui o ângulo alfa, e esse mesmo ângulo alfa eu posso representar aqui, ó. Aqui está o ponto A da reta, o ponto B, eu tracei aqui um ponto C auxiliar, a gente já falou sobre ele. O ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, né? Porque é horizontal aqui, certo? O que acontece? Esse cara aqui é um cateto desse triângulo ABC e esse cara aqui é outro cateto desse triângulo ABC. Cateto oposto, que é o YB menos YA, e o cateto adjacente, que é o XB menos XA. Então eu posso calcular essa tangente como YB menos YA sobre XB menos XA, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de triângulo retângulo, né, gente? Pronto. O M, então, vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Cuidado! Professor, eu posso trocar a ordem A menos B em cima? Pode, mas aí você tem que trocar embaixo A menos B também. Então, se você fizer do A para o B em cima, tem que ser do A para o B embaixo. Se você trocar A e B em cima, tem que trocar A e B embaixo. Tá ok? Ah, professor, mas e se o ângulo for maior que 90 graus? Aí ele não está dentro de um triângulo. Realmente não. Mas aí aparece aqui um ângulo beta, que é quanto falta para 180. E ele está dentro desse triângulo. E aqui eu tenho, ó, novamente, YA menos YB, XA menos XB. E, professor, mas está dando negativo essas tuas contas aí. Tá, mas negativo com negativo depois vai ficar positivo. Ou o contrário, né? Aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo. Então, questão de sinal, se eu mantiver a sequência certa, ele vai dar o sinal que tem que dar no final, tá bom? Não se preocupe. Então, aqui, a tangente de 180 menos alfa, que foi o que eu chamei de beta, ali na figura, é YA menos YB sobre XB. Ah, aqui. Desculpa, pessoal. Aqui eu já fiz a troca aqui, tá? XB menos XA, porque aí estou no positivo, né? Estou falando do cateto. XB menos XA. Tá ok? Então, YA menos YB, XB menos XA. Só que aqui é o beta, não é o alfa. E eu quero o alfa, porque a tangente de alfa que é a declividade. Então, isso é menos a tangente de alfa. A gente viu isso. Um ângulo no segundo quadrante a tangente dele é o oposto do quanto falta para 180, o oposto do ângulo beta. Então, menos tangente alfa.
E quando eu multiplico isso aqui por menos 1, eu acabo trocando a sequência aqui em cima, porque eu multiplico por menos 1, o YA fica negativo, o YB fica positivo. E aí eu chego na mesma expressão, YB menos YA sobre XB menos XA. Então é dessa maneira que eu posso calcular o coeficiente angular a partir de 2 pontos. Variação em Y dividido por variação em X. Mas essa variação, a sequência deve ser mantida. E se um der negativo e o outro positivo, é porque o ângulo é maior que 90. Se os dois derem o mesmo sinal, é porque o ângulo está entre 0 e 90. Tá ok? Olha só. Quem é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 3 e 2, e B, 5 e 7? Muito fácil, gente. Muito fácil. Tá? Primeira coisa, defina. Vai fazer A menos B ou B menos A? Eu estou fazendo B menos A. Ó. 7 menos 2 sobre 5 menos 3. Y menos Y, X menos X. Só isso. 7 menos 2 dá 5. 5 menos 3 dá 2. 5 meios. Então é bem tranquilo, é bem fácil calcular o coeficiente angular da reta. Vamos fazer alguns exercícios de coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3, e B, 4 e 9? Então, faz uma sequência, B menos A, por exemplo, 9 menos 3 sobre 4 menos 2. 9 menos 3 é 6, 4 menos 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Só isso. Fácil, né? Muito fácil, gente. Olha só que legal esse exercício. Eu quero saber o produto do coeficiente angular da reta R pelo coeficiente angular da reta S. Sabendo, então, né, que MR e MS são os coeficientes angulares representados nessa figura. Só que quando eu olho para essa figura aqui, eu estou vendo aqui a reta R, vermelha, a reta S em azul. O ângulo da R é o beta, que eu não conheço, o ângulo da S é o alfa, que eu também não conheço. Mas aqui, ó, eu vejo que elas são perpendiculares. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Porque aí eu tenho dois ângulos internos desse triângulo aqui e um ângulo externo. Pela definição, o ângulo externo alfa é igual à soma dos outros dois internos. 90 mais beta. Por quê? Porque eu somar alfa com esse pedacinho que falta aqui tem que dar 180. E eu somar esse pedacinho com os outros dois também vai dar 180, porque é um triângulo. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, pensando na reta R, que é mais fácil ali, porque a reta R eu conheço o ponto P, que é o ponto 2 e 2, e eu conheço que ele passa na origem, que está a origem, ponto 0, 0. Então eu vou fazer isso. 2 menos 0 sobre 2 menos 0, é lógico, esse coeficiente dá 1 unidade. Tá certo? Tá, mas quem que é o alfa? Acabamos de falar, é 90 mais beta, ou beta mais 90. Tá, mas o beta, a tangente dele vale 1, porque o coeficiente angular é a tangente de beta. Qual é o ângulo entre 0 e 180? Só tem um ângulo entre 0 e 180 cuja tangente vale 1. Pela tabela de ângulos notáveis eu sei, é o 45. Opa, o beta é 45. Significa que o alfa é 135. Então o coeficiente angular da S é a tangente de 135. Calculando ela, dá menos 1. E aí pronto, né? Multiplicando MR vezes MS igual a menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Legal? No próximo vídeo a gente vai falar de equação reduzida da reta. Esse tipo de equação, ele vem dessa ideia do coeficiente angular e é uma nova equação. A gente viu a equação geral, a primeira equação, agora a gente vai ver a segunda equação, que é a equação reduzida. Tá bom? Segue aí no próximo vídeo.